Olá, pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemoinhando e hoje nós vamos falar sobre o livro Céus e Terra, do Franklin Carvalho, pela editora Record. Esse é mais um livro que eu pedi de parceria com o Grupo Editorial Record e me interessou muito o fato de O Céus e Terra ter sido ganhador do Prêmio Sesc de Literatura em 2016, na categoria Romance. Se eu não me engano, o Prêmio Sesc é concedido para autores que nunca publicaram, é uma chance deles publicarem pela primeira vez. Na verdade, eu vou deixar para vocês um vídeo da Bruna Miranda explicando o que é um Prêmio Sesc. O Franklin Carvalho, ele é jornalista e pós-graduado em Direito, é um autor baiano e é a primeira publicação de romance dele. E é um romance lindo. É um livro curto, tem 206 páginas e é um livro muito bonito. Vamos lá. No ano de 1974, um menino caboclo, pobre, é decapitado quando ele vai tentar resgatar um outro cara que está morto. E quem conta essa história é o fantasma do menino que foi decapitado, do menino chamado Galego. Estou falando fantasma, mas na verdade é como se fosse o espírito, a alma. Ele nunca usa esses termos, tá? Mas é o que passa a impressão. Quem narra a história é o que ficou do menino Galego, que não era o seu corpo. A história se passa numa cidade sertaneja chamada Araci. Eu acho que é interior da Bahia, porque ele cita Salvador como capital aqui em alguns momentos. O Galego era um servente, ele era um empregado na casa de uma família rica. Ele mesmo não tinha família, o pai abandonou, a mãe faleceu, e ele meio que fica para morar na casa dessa família. Porém, ele não é tratado como família, ele é tratado como empregado. Ou escravo, né? Porque ele nem ganha pra isso. E ele conta que depois que ele morreu, pouca coisa mudou. Ele ficou invisível, mas se ele pensar bem, ele já era invisível em vida. Ele não poderia tocar nem ser tocado, e ele não poderia ser ouvido. Muito parecido com como seria se ele ainda estivesse vivo. Eu vou ler um trecho da página 15 aqui pra vocês verem, só pra vocês terem um pouco de noção da escrita do Franklin Carvalho. Galego narrando. Vi-me naquele instante igual a todo mundo, apenas continuando minha vida. E também depois continuei, simplesmente, sem sentir a ausência do corpo, como ninguém sente. A diferença, quando apareceu, foi muito pouca. Soube que estava invisível, que não tocaria nem seria tocado, e que não contataria os médiums, já que tinha pouca fé nessas coisas místicas. Também que não seria ouvido por ninguém, o que mudava pouco da situação em que sempre me encontrei, morando e servindo na casa dos outros. Descobri que meu único desejo ou extravagância seria comer pipoca. Só isso. E mesmo assim, quando a pipoca aparecesse, sem obsessão. Nem era por alimento, que comida não é necessidade na forma em que me encontro, mas puro paladar, um refrigério em meu vagar. Então vamos lá, o que acontece? Vem um cara com um facão, corta a cabeça do menino por engano, o menino morre e começa a narrar a história pra gente, nessa forma de espírito em que ele está. A história se passa com o quê? Após o enterro, a alma do Galego está vagando por aí e não sabe o que fazer. Então ele decide acompanhar algumas pessoas. E a primeira pessoa que ele decide acompanhar é o seu próprio assassino, chamado João de Isidoro. Ele vai acompanhar um pouco as angústias desse cara, o cotidiano dele, o que ele está sentindo. Logo em seguida, ele vai conhecer uma família e fica morando com eles, né, como se fosse assombrando eles. É uma família com o pai e a mãe e 2 filhos pequenos, crianças. Mas o Galego, ele está sofrendo uma transmutação. Ele está perdendo algumas habilidades e ganhando outras por conta dessa morte que ele sofreu. Então, olha só, um pouquinho da transmutação dele. Eu, logo após a morte do pai dos meninos, vivi um longo tempo em que estive cego, surdo e paralisado, percebendo as maravilhas e o tormento do tempo. Deixei de sentir meu peso, deixei de me ver e deixei de existir por instantes tão longos que daria um barco a remo para cruzar o universo. Estava aqui e ali e em lugar nenhum, diluído e intangível como fogo fátuo, como espectro. Por outro lado, tornei-me forte numa fé que não tinha antes. A fé comum dos cárceres, das guerras e da pobreza. Quando voltava a me enxergar, sentia ao menos a felicidade de ter um peso desprezível de espírito e sentir a luz que escorre em catarata de todas as coisas. Gente, não é lindo isso?
Ele vai contando pra gente as mudanças que ele sofre, ele começa a enxergar o tempo de uma maneira diferente. Às vezes ele é muito mais acelerado, às vezes o tempo é muito lento. Decorrem eras enquanto os meninos dormem, por exemplo. Então, basicamente, ele acompanha a vida dessa família durante a história inteira, mas com outro olhar. É um olhar que, ao mesmo tempo, é um olhar de fora, mas também um olhar de dentro. E é um olhar que tem uma percepção muito diferente. Essa noção de tempo dele, que é diversa da nossa. A noção de o que faz sentido para ele agora, né? Ele não está mais vivo. Então, algumas coisas que pra gente são muito importantes, para ele não são. Ele consegue, inclusive, enxergar o futuro dessa família e dos meninos, né? Dessa família que ele acompanha. Então, é um livro muito diferente, com uma linguagem simples, objetiva, que é condizente com um menino do sertão, pobre, que não tem uma educação formal, mas, ao mesmo tempo, é uma linguagem muito poética. Tem essas pitadas de poesia. Eu separei aqui algumas frases que eu achei maravilhosas. Uma é: eu devo ser a profundeza do menino galego. Então, como eu disse, ele não fala que ele é o fantasma, ou que ele é a alma, ou que ele é o espírito do galego. Ele fala que ele deve ser a profundeza. Ele também não entende a própria condição. Outra coisa, ele fala: a Semana Santa veio como um incêndio, com a lua cheia queimando tudo que eu sabia. São imagens muito fortes, né? Olha esse trecho. Então eu aumentava para ser toda a terra em cima do meu corpo, tão satisfeito como alguém que se espreguiça dentro da maciez da polpa de um pêssego, ou de um cupuaçu, ou de uma manga, ou quem rompe o ímen das águas para pôr-se de pé num lago. É uma imagem tão forte, espreguiçar-se dentro da polpa de um pêssego. Você sabe exatamente do que ele está falando, sabe? Eu acho que as metáforas que o autor usa são lindas e são muito palpáveis, muito vívidas. O texto tem essa qualidade sensorial dos cheiros, das cores. Tem uma hora que ele fala, o cheiro de óleo de castanhas assando na fogueira exalava e me fazia sentir com pele e carne de novo. Então você mesmo sente o estalar das castanhas na fogueira, o cheiro. É um livro muito bom. Existe uma melancolia que percorre o texto inteiro, assim como uma solidão intrínseca, não só ao narrador, mas a todos os personagens. Mas é essa história de um menino invisível, desde a vida até a morte, até depois da morte, e que nesse pós-morte ele consegue ao mesmo tempo se aproximar e se distanciar das coisas da terra que ele já vivenciou e que ele está observando. É um texto lindo e que traz uma perspectiva diferente sobre a vida e sobre a morte. Alguém já leu esse livro e quer conversar comigo aí embaixo nos comentários? De verdade, eu fiquei muito surpresa com a escrita do Franklin Carvalho. Espero que ele continue escrevendo romances. Se ele escrever, eu vou comprar. Obrigado ao Grupo Editorial Record por ter me enviado esse livro de parceria e por ter publicado, né? Deixa um joinha pra mim se você gostou da resenha. Deixa um comentário aí embaixo que eu adoro conversar com vocês sobre os livros. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!